Olá, tudo bem? O empresário Tony Garcia abriu mais uma vez a caixa de ferramentas em entrevista para a TV 247. Aqui, ele revelou que foi agente infiltrado de Moro, revelou que cometeu crimes por ordem de Moro, e com isso foi aberta uma investigação no Supremo Tribunal Federal, ou por ordem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, e esta investigação ainda não está concluída. Já decorreram quase 3 anos da entrevista e da abertura da própria investigação, mas ainda não houve um ponto final. No entanto, houve sim ações inéditas, como a busca na 13ª Vara, onde Sérgio Moro foi uma espécie de rei, pairando acima do bem e do mal, acima da lei. Tanto que teve no Tony Garcia uma operação absolutamente ilegal. Bom, e agora o Tony Garcia, que também revelou aqui a existência da Caixa Amarela que guarda o segredo de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma orgia, que ele chamou de Festa da Cueca. E as provas da Festa da Cueca foram encontradas na 13ª Vara, mas com muita dificuldade. E é isso que o Tony revela a partir dos contatos que tem na Justiça Federal em Curitiba. A corregedora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tentou inviabilizar a apreensão, a busca dessas provas, que não estavam na 13ª, mas sim num outro depósito, e então foi lá apreendida. Só que permanece ainda sob sigilo o resultado da investigação, desta investigação ou desta operação. Ao mesmo tempo, o Tony Garcia fala sobre a ação da TV Globo. Ele só deu entrevista à Globo News uma vez, por iniciativa da jornalista Daniela Lima, que, segundo ele, foi punida pela TV Globo. Ela acabou perdendo o emprego justamente por dar espaço a quem tem com provas, a quem tem desmascarado Sérgio Moro, com provas. E a Globo ignora todas as ações relativas à 13ª Vara e a Sérgio Moro. O Tony Garcia acha que a Globo é chantageada, ou os controladores da Globo são chantageados. De qualquer forma, ela continua aliada do lavajatismo. A Lava Jato, segundo Tony Garcia, está viva e vai tentar derrubar Lula mais uma vez. É o que diz Tony Garcia, que tem muita experiência na política. Ele foi considerado um menino de ouro do Fernando Collor, né, em 1989, se elegeu quase 2 vezes senador pelo Paraná, genro de um governador, assim, um dos governadores mais importantes da história do Paraná, que é o Ney Braga, e opera muito nos bastidores, sempre conhece muitos bastidores da política nacional, não só do Paraná, nacional. Tanto que revelou ali toda a articulação que houve para o golpe contra a Dilma. Ele foi informado disso, ele conversou com as pessoas que estavam articulando aquele golpe. Enfim, Tony Garcia é um quadro, e hoje ele defende o lado progressista, vamos chamar assim, da política brasileira. E alerta, vão tentar derrubar o Lula, e a Globo estará à frente de mais essa tentativa de golpe. Veja agora a íntegra da entrevista mais recente de Tony Garcia à TV 247. Muito boa noite, de volta, e agora com um convidado bastante especial, sempre com entrevista de grande impacto, que é o Tony Garcia. Vou colocá-lo aqui na tela. Agora, Tony, boa noite. Joaquim, eu não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Não. Pode entrar. Você está me ouvindo? Entrar novamente. Entra e sai? Tá.
Bom, então vamos aqui, enquanto aguardamos o Tony Garcia, vamos falar muito sobre o processo que a investigação do Moro precisa ter conclusão. Houve já algumas decisões importantes, inéditas, inclusive, que é uma apreensão na 13ª Vara, mas tem muito mais ainda para ser feito, para se realizar. Parece que há uma proteção, eu vi agora há pouco o grande juiz Eduardo Apio, muito competente, muito corajoso. Ele estava aqui, né? Fez até, eu vi um comentário dele no Superchat, faz falta na magistratura, mas nós sabemos a perseguição que ele sofreu, efetivamente sofreu. Então, uma perseguição, porque ele foi o único na 13ª Vara que era efetivamente independente. Vamos lá. Oi, Tony, agora está me ouvindo? Agora estou ótimo. Tudo bem, Joaquim? Prazer em falar com você esse ano. Tudo bom ano para você, para todos os telespectadores, seus amigos, nossos amigos. Tudo de bom para todos nós. Aí. Que ótimo. Tony, eu estava falando agora há pouco que eu estava vendo aqui um comentário do Eduardo Apio, ele estava por aqui, e ele fez um comentário a respeito da entrevista anterior. Mas aí, olha, tá aqui, continua aqui na audiência. O Eduardo Apio pagou um preço muito alto pela independência, né? E agora o Moro, a gente percebe que ele tem blindagem, ele é protegido, entendeu? O que você traz de novidade aqui? Quais são as expectativas em relação a essa investigação que tem mais de 2 anos? 3 anos e meio, Joaquim. Pois é. Começou com você da entrevista do 247, foi em 2023, é isso? 23. Então, agosto, acho que 2023. Exatamente. Pois é, tem que ter um desfecho. Já teve o processo lá no eleitoral e que houve uma sessão presidida por Alexandre de Moraes. Ele próprio votou por unanimidade de absolver o Moro e havia elementos para condená-lo, sabe disso, né? Mas aí eu passo para você para saber como é que está essa investigação, aquilo que você sabe e por que é que o Moro, ainda que todo mundo fala, e é verdade, Moro na prisão. Porque ele cometeu crime de lesa pátria e começou lá atrás, você conhece muito bem. Passo para você. Joaquim, a primeira coisa que eu quero falar é o que eu sei o que o doutor Apio está passando, entendeu? Eu sei com quem ele está brigando, eu sei como que são essas entranhas deles, esses tentáculos, né, desse Ministério Público, do que teve à frente da Lava Jato, o Sérgio Moro. Sabe, eles são uma milícia. Eles atuam contra as pessoas que têm problema, que estão levantando coisas deles. Então, eu entendo o que o doutor Apio está passando. Eu sei o que ele passou com isso, com tudo o que aconteceu, e eu me solidarizo com ele sempre, porque graças a ele a gente está aqui. Porque se ele não tivesse cioso do ofício dele, de ver aquela audiência que eu tive com a Gabriela Hart e com aquela procuradora da República, aquela coisa ridícula, se ele não remete aquilo para o STF, a gente jamais estaria discutindo isso daqui e a gente não estaria prestes aí a ter tudo isso aí escrutinado, levantado, assim que o ministro Dias Toffoli quebrar o sigilo. Então, eu agradeço, me solidarizo com o doutor Apio, agradeço ele sempre, se ele estiver nos escutando, eu e minha família vamos ser gratos a ele pelo resto da vida. Então, Joaquim, agora o resto, o que eu vejo aí se formar hoje, que a gente tem que abordar isso daí, que muita gente não percebe, entendeu? É que as forças lavajatistas nunca tiveram tão forte, tão de volta como agora, entendeu? Então, eles têm coisa... Como que eles vão atacar? Primeiro, eles vão usar toda a estrutura que eles usaram da Lava Jato, entendeu? Toda a estrutura de informação, de mídia, tal, isso, aquele outro, para desmoralizar o Supremo. Primeira coisa. Eles estão fazendo isso com a Globo está ajudando a fazer isso, o Antagonista, a Gazeta do Povo, sabe, todo esse pessoal de extrema-direita e a Globo dando essa coisa. Eles levantam uma pessoa, depois eles destroem, mas jamais eles dão uma coisa contra o Moro. Não dá. A Globo não levanta nada, não deixa. Não. Entendeu?
eu sei, porque ali, quando se levanta alguma coisa contra o Moro lá, vem a direção, vai de lá e breca tudo, não fala, não pode falar, não repete. Sabe, a busca e apreensão, Joaquim, que teve aqui na Vara Federal, foi a primeira busca e apreensão pela Polícia Federal numa vara federal. Entendeu? Isso não é pouca coisa. A Globo não deu um, um segundo para falar aquilo lá. Por quê? Porque, para mim, eles são chantageados. Entendeu? Chantageados pelo Moro. E te falo da onde que eu posso te afirmar isso. Como eu sei o método deles, né, todos, né, que era grampear para ter informações e nunca para se partir para cima, realmente para denunciar quem fazia qualquer coisa, autoridade ou não, eles só queriam informações. Então, como eu já falei isso, na época, a Polícia Federal gravava as minhas conversas, entendeu? Aí, daqui a pouquinho, o Moro, não satisfeito porque eu estava produzindo muita coisa, não queria que isso daí ficasse com a Polícia Federal. Aí ele botou um cara da BIM comigo, com um guardião, que eu paguei o hotel dele, tudo isso que eu te relatei, o carro que andava e tal. Ele tinha um guardião que grampeava todo mundo que eu mandava, para o Moro mandar só direto para ele. Tudo isso com os autos também, que foi apreendido agora. Entendeu? E também o Ministério Federal, que o Moro estava deixando ele fora, o Januário, o Deltan e o Carlos Fernando botaram um guardião dentro daquela época, eles botaram um guardião dentro da Procuradoria para ficar me ouvindo também. Todos queriam ouvir, todos queriam informações. E depois o que acontece? Né? Se não bastasse fazer tudo que ele fez, o Moro, ele vai e assume o Ministério da Justiça. A primeira coisa que ele fez, o que foi, Joaquim? Ele queria a Polícia Federal na mão dele, a BIM na mão dele, o COAF na mão dele. Ele queria informações, entendeu? Para chantagear todo mundo como ele chantageou. Então, eu não sei qual o tipo da chantagem que ele fez com a Globo, com os Marinho, entendeu? Eu não sei, mas que alguma coisa ele chantageou para eles blindarem ele do jeito que é blindar um bandido que fez tudo o que fez e da maneira que eles blindam, isso não é jornalismo, não é nada disso. A gente não estaria aqui se não fosse vocês, a imprensa independente, entendeu? Porque ninguém consegue quebrar essa barreira dentro da Globo, jornalões aí. Ô Tony, vou perguntar para você, aproveitar para perguntar, porque, e pela sua percepção, claro. Tá. A Globo teve uma jornalista, que é do sistema da Globo, que era da Globo News, que noticiou o caso. E noticiou com competência. Foi entendeu? mandado embora. Pois é, será que tem relação? Lógico. Duas que falavam alguma coisa, que cutucavam, a Eliane Cantanhede também. Eu não vou falar o nome da outra, mas a Eliane Cantanhede também, claro. Entendeu? Eu sei como aconteceu. Então, veja, foi a única pessoa que conseguiu quebrar a barreira lá. Mas lá quebrou a barreira código de ética. Né? O código de ética não é você fazer o contrário que faz um bom jornalismo. O código de ética é você, entendeu? Trazer o que é jornalismo, mas pega a gente que está mancomunada com você. Então, a Globo teve sempre mancomunada com a Lava Jato. A Globo está mancomunada com a Lava Jato de novo para tirar o Lula. Eles vão fazer de tudo para tirar o Lula. Bote isso na cabeça. Eu falo para você faz tempo, Joaquim, que eles iam voltar com o tema corrupção. O Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo, que até outro dia estava junto com o PGR, tentando tirar a minha investigação do STF e mandar para o STJ, onde que o Januário Paludo estava atuando. Eu denunciei aqui para você, aí ele caiu fora e voltou para o Rio Grande do Sul. Essa gente trabalhou até outro dia para impedir isso. E depois que aconteceu a busca e a apreensão, com muito custo, que conseguiram pegar toda a documentação que eu falei que tinha lá e que estava lá, entendeu? Foi com muito custo, eles não queriam entregar. Teve que ter interferência durante a busca e apreensão do ministro Toffoli, por 2 vezes, 3 vezes, que me contaram aqui na vara que aconteceu isso. E uma busca que demorou quase 10 horas, porque não estava nada lá, eles escondiam tudo.
chegou, para você ter uma ideia, chegou a querer colocar a corregedora do TRF4 para mandar não entregar o que o ministro tinha pedido, porque não estava contemplado. Você entendeu? Estava desrespeitando a ordem do ministro. Entendeu? Ameaçaram, segundo o que me falam, diz que ameaçaram até o delegado. E quem ele levou lá é gente Tony, mas isso truculenta. depois, essa na última apreensão. Agora, na busca e apreensão da vara. Entendeu? Nossa, Isso é voz corrente aqui hoje. Entendeu? Aqui na vara, os funcionários que estavam ali, que viram a discussão, eles foram do depósito depois lá para buscar as coisas, e a corregedora partiu para cima, segundo o que me relataram, partiu para cima do pessoal que estava fazendo a busca, dos policiais, porque não queria entregar, que aquilo não estava contemplado na ordem. nossa. Ô, Tony, você já comentou, mas a corregedora do TRF4 que acompanhou isso. Quem é a corregedora? Só para a gente saber. Como é? Senise? Easy? É uma coisa assim. É muito próxima, muito próximo até de um juiz federal que está assessorando, inclusive, no meu caso do Toffoli, que é como que ele chama, o juiz que hoje é o juiz auxiliar do Toffoli lá, no meu caso. Que é de São Paulo, não? Que é do desembargador? O desembargador, Eu sei que é. Então, o desembargador, ele é muito próximo dela. Até o desembargador tinha sugerido, né, para se fazer a coisa, ela vir fazer a busca e apreensão junto e tal. Então, mas essa gente é tudo uma coisa só. Então, Moro, entendeu? Moro, Januário Paludo, aí o TRF4 tem a corregedora. É o voo Adamec, é isso? E o Adamec, é o Adamec. Entendeu? Ele é muito próximo dessa corregedora, amigo dela, como ele é próximo do Moro também, ele é próximo do pessoal aqui de Curitiba, ele é próximo de tudo. E sabe, então, e de repente eu já não consigo entender, né, porque o delegado, né, o delegado e eu sofremos tanta pressão durante esses 3 anos aí, você não tem nem ideia. Entendeu? Se o delegado não fosse uma pessoa ciosa, se não fosse uma pessoa que é fiel ao ministro, ele já tinha feito tudo o que eles estavam pressionando ele, pressionaram forte ele, dentro da Polícia Federal, entendeu? Eu fiz chegar em alguns lugares, inclusive juíza, a primeira juíza que estava no gabinete do ministro Toffoli, e ela pegava, tratava o delegado, todo mundo, e eu, quando que era para fazer as coisas lá, como cachorros. Ela não queria que a gente que chegasse perto disso aí. Então, o ministro Toffoli teve muita gente, e como que eles têm gente infiltrada em todas as instituições, entendeu? O ministro Toffoli também tem gente. Aí, quando ele fala que ele pegou o caso Master e ele indicou os peritos para que eles fossem isso aqui da Polícia Federal, tudo, é porque ele sabe que tem isso dentro da Polícia Federal. Ele sabe que tem isso dentro do Ministério Público Federal. Esses tentáculos do lavajatismo, que está tudo aí de volta. Quando eu vejo eles partirem para cima e colocando coisas de 2023 tal, para agredir o ministro Toffoli, eles estão fazendo isso por causa da busca e apreensão, que eles sabem o que ele aprendeu. Eles sabem o que está lá agora. Mudou de patamar a partir do momento que o ministro tem agora a posse, entendeu? De todo um histórico de 20 e poucos anos que mostra o que foi a Lava Jato, né? Onde foi o ovo da serpente. Ele tem tudo lá. Tudo. Então, aquilo, eu estava até vendo hoje a entrevista do presidente Lula com a jornalista Daniela Lima, e ele estava falando da injustiça, da falcatrua que tinha aquilo lá, e ela abordou ele e falou, mas tem um caso que agora, a primeira vez, aconteceu na vara, e esse negócio está andando. Ele falou, pois é, entendeu? Ou seja, há uma expectativa do país para que isso daí venha à tona. A gente precisa trazer isso para passar limpo, porque ele me tratou como criminoso, você sabe disso, ele fez isso, tal. Quando, na verdade, tem um juiz aqui na vara ainda, Joaquim, que você sabe disso,
Danilo Pereira Júnior, entendeu? Que é a pessoa que criou toda essa coisa com o Moro para salvar a mulher dele da prisão do que ele roubou do consórcio Garibaldi. É o juiz aqui, federal, tá denunciado ali, tem o documento do Banco Central denunciando a mulher dele, tem os depoimentos dos donos do consórcio falando que o dinheiro foi feito para pagar a reparação trabalhista dele, contemplando uma cota fria, entendeu? Então eles fizeram tudo, processaram a mulher do Danilo, não fizeram nada, mas em compensação ele arranjou uma pessoa para falar que eu era dono do consórcio. Tá? Essa gente, Joaquim, desses 3 anos e meio, eles foram buscar informação minha até onde eu nasci, entendeu? Eles foram buscar em São Paulo, onde eu nasci, aonde eu morei, aonde eu estudei, o que eu fiz, delegacias, para ver se tinha alguma coisa para me pegar. Se eu tivesse o rabo preso com alguma coisa, Joaquim, eles teriam me destruído, entendeu? Como tentaram fazer com o doutor Apio, porque teve uma ligação que falaram que era dele, porque tem isso daqui, lá na época que afastaram ele, entendeu? Tudo aquilo lá eles faziam quando tinha na presidência do STF e do CNJ um ministro totalmente lavajatista, que era o Barroso, entendeu? Protegeu a Gabriela Hart, protegeu o Danilo, essa gente trabalhou com ele, entendeu? Então, você colocou o Barroso agora, desculpa, quando você coloca o Barroso, faz, enfim, tem coerência, guarda coerência com tudo que você está falando, sabe por quê? O Barroso, ele está naquela CC5, né? Claro! CC5. Claro. Ele tem uma conta C5, que é o canal de sonegação, né? De mandar dinheiro escondido, o dinheiro que você não pode declarar. Eu estava naquela CPI, eu era deputado na época daquela CPI. Logo em seguida, eu fiz a minha, entendeu? Mas ali a CPI do Banco do Estado, eu participei dela. Então, por isso eu te falo, ele estava lá, eu sei o que tinha lá. Só que quem estava lá, né, junto, que eu convidei, que outros convidaram, estava o Carlos Fernando dos Santos Lima. Ele acompanhava essa CPI, acompanhava a minha, acompanhava a outra, e aonde que eles pegavam informações, e depois me pegaram para continuar o que eles queriam, entendeu? Porque eles sabiam, como eu te falei, do meu network, que trabalhou comigo, o Carlos Fernando, um ano quase nessas 2 CPIs, então ele sabia como eu funcionava, com quem eu falava, minha influência, tudo. Então ele fez isso daí. Eles montaram um esquema muito bem feito com o Danilo Pereira Júnior, que levou uma pessoa para fazer uma delação fajuta, para incriminar de uma coisa, e o Moro me prendeu por obstrução à justiça. E depois me deu 30 tarefas que se desdobraram em 60, que eu estou denunciando para você. Foi a maior entrevista que eu dei na minha vida, né? Desde que Vitória Plif, a maior que eu dei na minha vida. 4 horas para você, que aquilo eu consegui pela primeira vez botar para fora o que estava acontecendo há quase 20 anos, entendeu? Só que agora, prendemos os documentos, 100% do que eu falei que estava lá, está lá. Tem todo o registro, aonde estão os arquivos, aonde tem tudo. O que não tiver de prova eu lembrar aqui, Tony, eu tenho que lembrar aqui que você disse depois, Matonha, assim, falou, tem a caixa amarela, ponto. Tá lá, ali está a fita, ou a prova, a evidência da festa da cueca. Tem tudo. Não, tem tudo hoje. Está tudo lá, tem todo o roteiro da delação do Sérgio Costa, onde que ele entrega a festa da cueca, onde ele entrega outras gravações com os desembargadores recebendo dinheiro dentro do escritório do Bertoldo e dele, entendeu? Tudo isso daí está na delação do que hoje, isso daí tinha, essa delação fui eu que levei a pedido do Moro, eu levei lá, está tudo como eu narrei, que o Moro me chamou e que aquilo era uma tarefa que eu levei o Rolf, doutor Rolf, para fazer o acordo de colaboração com imunidade que eu pude oferecer para o cliente dele, o sócio do Bertoldo, o Sérgio Costa, entendeu? Está tudo lá, eles pegaram tudo que eu falei está ali. Então, se subtraíram alguma coisa do que tem lá, Joaquim, eles fizeram subtração de prova e isso aí é obstrução à justiça, eles estão ferrados. Eles estão muito próximos de ser presos se eles fizeram isso. Todos. Entendeu? Então, eu posso te garantir o seguinte, eu acho que além de passar, sabe, tudo isso a limpo, de lava-jato, de tudo, né, a Daniela Lima também, eu falei com ela no UOL, e eu tinha te falado também a história da Dilma, de tudo que eu tinha, a relação com o Eduardo Cunha. Ela falou com o Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha comprovou
entendeu? Que eu fazia, que ele tem certeza hoje absoluta que eu buscava e levava informações fidedignas para ele, entendeu? Como levei para a coisa da Odebrecht que eles mandavam, para um monte de coisa que eu colhi com eles. Ou seja, eu até agora eu não caí em uma contradição, eu não menti em nada. O Moro me desmentiu, falou que era isso, que era balela, e agora como que aconteceu, e sabe que está para ser escrutinado tudo que foi preso, eles começaram a atacar o ministro Toffoli, entendeu? Eles começam a atacar com isso, com aquilo. Eu conheço como eles funcionam, só que eles usam a Globo para fazer isso. E aí que eu não entendo essa força que eles têm com a Globo, entendeu? Para a Globo botar um negócio desse de coisa de 2023 para linkar o ministro com aquilo. Não tem nada a ver com o Banco Master que a Globo está mostrando, não, Joaquim. Isso é coisa do lavajatismo. Porque se isso vier à tona nesse ano aqui, ano eleitoral, tudo isso, se o ministro decretar amanhã, baixar o sigilo do que pegaram aqui na vara, todo mundo vai saber o escândalo que eles fizeram. Vai ver como que eles trabalhavam, como que eles fizeram com a Lava Jato, que eles fizeram com tudo. Ô, Tony, por que não faz isso logo? Porque eu acho que é necessário. Né? Eu gostaria que tivesse sido 3 anos atrás, mas eu acho Será que que é agora. porque a Globo não está no caso? E quando a Globo está no caso, a pressão é maior? Veja, se a Globo entra e fala alguma coisa, é diferente. Mas a Globo pode estar no lado contrário, entendeu? A Globo pode estar ameaçando alguém também por não trazer isso daí, por não fazer, entendeu? Eu não confio em ninguém da Globo, porque eu sei como que passavam as coisas para lá, eu sei que eu jogava. Porque eu era fonte, às vezes, de levar para o antagonista, para isso tudo bem. Agora, sabe, então eu vejo isso passar o tempo, as pessoas, tá aí o Lula com 80 anos, o Zé Dirceu com 80 anos, tal, sabe, e essas coisas não passam a limpo a vida deles, as coisas que eu tive que fazer contra ele, contra a Dilma, contra isso, tudo aquilo lá que está tudo, pelo que eu sei, está tudo, a cadeia de toda a prova que eu falei, está tudo documentado nas passagens do que eu levei, do que eu contribuí, isso e aquele outro. Ou seja, está tudo pronto ali para isso daí se passar limpo. Agora, se vier isso daí, Joaquim, se vier isso daí e para se a justiça, fazer justiça mesmo, essa gente vai ser condenado muito mais do que 27 anos que foram o pessoal do golpe. Isso aí tem pena. Você acha que o Toffoli pode recuar diante dessa pressão? Porque a pressão é pesada. Você acha que ele pode recuar? O que você acha pelo que você conhece, pelo que você está acompanhando, você que prestou depoimento lá no próprio Supremo? Né? Veja, eu estou há 3 anos e meio, eu fiquei, desde que o ministro determinou para eu falar com o delegado, para o delegado fazer as oitivas, e eu levar tudo que os documentos, eu te falei, você sabe disso. São 17 mil páginas, aí tem coisa demais. Então, eu tive em São Paulo várias vezes prestando depoimento, eles estiveram aqui, eu tive em todos os lugares prestando, todas as vezes que me chamaram, eu levei tudo que podia, esclareci, contextualizei tudo, entendeu? O relatório segundo quando nós terminamos e teve a busca e apreensão, teve tudo, eu só tive uma coisa, tudo que eu falei estava lá. A caixa amarela estava lá, a Isaí estava lá, tudo. Né? Então, por isso foi feita uma bela cadeia de custódia, para não se contaminar nada, para se deixar tudo rígido para que pudesse ser avaliado. A Polícia Federal está trabalhando nisso faz um mês e pouco, é que teve férias, teve esse negócio aí, tal, Natal, tudo, mas pode ter atrasado um pouquinho, tinha alguns arquivos corrompidos, tinha tudo. Mas eu estou pronto para a hora que me chamarem de novo agora, para contextualizar tudo. Mas, pelo que eu sei, o relatório de 10% que levantaram lá tem crime de tudo quanto é lado, inclusive de dinheiro roubado. Meu Deus, você acha que o Moro pode se eleger governador do Paraná? Eu coloco essa pergunta Pode. exatamente, porque parece que ele está liderando as pesquisas, né? E, ao mesmo tempo, eu pergunto se você considera que o Moro, pelo que você conhece, ele é mais perigoso que o Bolsonaro. O Moro? O Bolsonaro, me desculpe,
O Bolsonaro foi um idiota inútil, né? Eles achavam que era um idiota útil, os milicos colocaram ele lá, tal, sei lá. Ele foi um idiota sem ligação com ninguém, baixíssimo clero, tal. Não, o Moro é criminoso antigo. O Moro fez uma teia, ele queria informações, ele sabia. Ele é burro, ele é uma pessoa burra, ele é uma pessoa, sabe, analfabeto jurídico, ele não sabe bater uma petição. São as pessoas auxiliares deles que fazem. Eu nem sei como ele passou na magistratura, entendeu? Mas como ele se tornou juiz, deve ter comprado alguma coisa do jeito que ele pratica crime, alguma coisa ele deve ter feito, entendeu? Agora, o Deltan já é inteligente. O Deltan é mais inteligente, estudado, capaz. O Moro não, mas o Moro tem uma coisa. O Moro tem uma coisa. Ele é peitudo. Porque ele é analfabeto, ele é peitudo. Então ele peita um, peita outro. Mas a hora que ele tem informação, entendeu? Ele te bota na cara e te faz a chantagem, como fez com o meu irmão, como chegou a fazer com a minha mãe, entendeu? Como chegou a fazer com a minha mulher, com um filho de 1 ano no colo, entendeu? Então, veja, ele é um escroque. Ele não tem limite. E esse cara foi, por 1 ano e tanto, ele foi ministro da Justiça, com o COAF na mão, com movimentação financeira e tal. Eu sei de gente do COAF que está vazando coisa do governo, em cargo de chefia, entendeu? Que tentou tirar as coisas da mão do delegado, tentou tirar o negócio de mim, tentou me perseguir em algumas coisas aí e tal, que hoje tem chefia no COAF, tudo isso que vazam aí, estão em todos os lugares. Entendeu? Eles têm tudo, eles vazam coisa do que tá, do que tem na Procuradoria, do que tem na Polícia Federal, tudo, entendeu? Eles estão fazendo para pressionar no ano eleitoral, para crescer a rejeição do antipetismo com o negócio de corrupção. Essa teia deles está funcionando exatamente como funcionou contra a Dilma e como funcionou para prender o Lula. E começaram com a Rede Globo e minando todas as pessoas. Quem que é o cara hoje que pode dar uma mexida em tudo? O ministro Toffoli. Por quê? Porque ele pegou as coisas que mostra pela primeira vez na vida, está lá, pego, tá numa delegacia da Polícia Federal, né? Então está lá os documentos, eles não podem mais fazer nada. Só que precisa de uma ordem do ministro para que isso venha à tona, que tenha as diligências, não vai precisar de diligência nenhuma, porque está tudo lá. Então, veja, é uma coisa muito rápida. Se isso daí, entendeu, que eles estão atacando, que estão fazendo o Lula, eu estou vendo minar de todos os cantos, imprensa, toda a rede deles está ativa mais do que nunca. E estão usando agora uma coisa a mais que eles usavam na outra, que agora é o lado da religião, o evangélico, entendeu? O Deltan aproveitando disso daí. Mas os alvos hoje dessa turma o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli e o Lula. Esses daí são os 3 alvos deles, entendeu? Eles vão fazer a eleição em cima deles. O Moro é senador. Ele está auxiliando esse negócio do senador que quer convocar o filho do Lula, que quer convocar a mulher e os filhos do ministro Alexandre, quer convocar os irmãos do Toffoli. Tudo isso daí, eles são apadrinhados por essa turma lavajatista aí, desse senador que está na CPI da corrupção, sei lá, do crime organizado, que está querendo chamar todo mundo. Então, veja, essa gente está com poder, essa gente está com tudo entrando em ano eleitoral, eles sabem como fazer isso em ano eleitoral. Eles têm uma expertise nisso daí. Se o governo não acordar, o caso Master já caiu no colo do governo, eu vejo nas pesquisas que está atingindo, entendeu? E é uma coisa muito diferente de tratar, né, como o Sidônio trata a coisa, o presidente da República, como se tivesse em campanha o tempo inteiro. Eu já falei desde o começo que é uma política errônea, desgasta a fadiga de material, de coisa de muito tempo. Quanto mais exposição, tinha que ser mais cauteloso. Não se pode ter um assessor do presidente da República fazendo isso, entendeu? E desgastando a imagem dele. Então, quanto mais aparece, o Lula já é conhecido, já todo mundo sabe o que é. Ele fez um monte de coisa boa, salário mínimo, isso, aquele outro, e nada está conseguindo, entendeu? Ele passar a rejeição dele, passar a aprovação. Então, ele continua abaixo, e isso daí é quase um impeditivo para alguém ganhar uma eleição, se não reverter isso, Joaquim. E o que está se fazendo?
o lavajatismo agora, eles se concentraram tudo de volta, né, com a líder Globo metendo o cacete no governo no tempo inteiro em tudo, e nos ministros do STF, desmoralizando as instituições, entendeu? Para tentar eleger aí um candidato que não seja o Bolsonaro, que não seja o Lula. Eles estão apostando, acho que naquele sonho deles antigo de terceira via, entendeu? Mas vai saber o que é que eles estão planejando, mas que para mim está claro o momento, está claro o momento. Só tem que ter. Eu acho que o governo é um pouco perdido ainda para atuar em cima dessas coisas. Hoje eu vi que o Lula foi cauteloso, inclusive, em falar das coisas que ele sofreu, tudo bem, que era tudo falcatrua, tudo bom, mas ele evitou citar o nome do Moro, evitar citar o nome dos outros, porque eles estão loucos porque o Lula faça isso, entendeu? Para eles voltarem em cima. O Lula fez bem de não ter... Ah, é? Mas por que eles querem que o Lula vá para o ataque em relação a eles? Porque, para eles, quando o Lula volta a atacá-lo, ele faz o quê? Ele foi condenado em 3 instâncias, porque ele fez isso, porque papapá, porque foi a coisa política, porque foi isso aqui, porque foi o Alexandre de Moraes que tirou, porque foi... Eles estão minando o que levou, entendeu? O que levou o Supremo a rever o caso do Lula por causa do nosso amigo Moro. Se não fosse o voto da ministra Carmen Lúcia, o Lula podia estar preso até hoje aqui. Você sabe? O voto da ministra Carmen Lúcia é que fez o Moro ser considerado suspeito, porque estava empatado. Empatou. Quem desempatou foi a Carmen Lúcia. Entendeu? A Carmen Lúcia, na verdade, vamos chamar, porque, por outro lado, o voto dela também foi o que levou o Lula para a cadeia, né? Você vê como é a vida. Mas no dia da Rosa Weber ou dela, porque, na verdade, foi um voto de diferença. O caso dela, ela não tinha dito que não concordava com a tese. A Rosa Weber tinha dito que realmente a prisão antes de condenação definitiva, ela viola a Constituição. É só dizendo isso que como a vida muda, né? As coisas mudaram. O Supremo mudou muito, na verdade. Isso. E veja, o próprio ministro Fachin. O próprio ministro Fachin era lavajatista. Sim. Entendeu? Era lavajatista. Sabe, amigo íntimo do Moro. Tudo isso. Então, a gente tem que ver. Na época, quando estava lá, o Fachin votou contra o Moro ser suspeito. Não sei se você lembra. Ele e o Cássio Nunes Marques votaram contra. E ficou empatado e a Carminha desempatou a ministra. Entendeu? Então, se ele não tivesse considerado suspeito, não tinha acontecido nada. E por um triz, entendeu? Não acontece. Se ela foi a responsável pela prisão dele, entendeu? Depois ela foi a responsável por ele voltar também. Porque ela desempatou ali o que estava empatado. Então, é uma história grande disso tudo aí se formando. Agora, o Moro ataca o ministro Gilmar Mendes, ataca o Alexandre de Moraes, o Moro ataca o ministro Toffoli, o Deltan faz a mesma coisa, todos eles fazem massacre, faz tudo bem. E eles têm prova de monte na mão, de tudo que aconteceu, que pode vir à tona. Por que isso daí não aparece de uma vez? Vamos botar em pratos limpos, então. E sabe, é a primeira vez na vida que eu vejo que é um caso que tem excesso de prova, entendeu? E está demorando, está tudo pronto. Claro. É isso que eu não entendo, Tony, porque vai uma rapidez todas as outras coisas, e ali você sai alguma investigação, tem essa ação inédita, né, que a Daniela abordou com o Lula hoje, que foi da apreensão na vara, mas eu vejo que não tem desfecho, e não pode, uma ação desse tipo tem que ter um desfecho. Prova, como você disse, já existe, né? Pô, Joaquim, não é que prova, é que eu tenho, pelo que eu estou sabendo, eu sabia, eu sei o que eu produzi, pelo que eu sei que foi pego, entendeu? Eu sei que está na mão da Polícia Federal do que conseguiram aprender, foi 100% de tudo que eu falei. Entendeu? Porque durante a busca e apreensão, aí me ligavam e falavam, aqui, aonde que vai aqui?
Está em tal lugar. Aonde que está? Está em tal lugar. O que, que é isso? Aonde que tem a caixa amarela, isso, aquele ou tal. Eu fui orientando porque eu tive que buscar aonde que eles poderiam esconder as coisas. E eles esconderam num galpão da secretaria, no depósito da secretaria, onde eles esconderam a prova física. E chegaram lá e em 10 minutinhos deram para o delegado e para os policiais para pegar, acessar todo o processo. Aí, cadê a coisa física? Ah, isso não está. Ah, isso não tem. Tem. E aí que começou a batalha para buscar isso daí, Joaquim. Então, eles queriam dar o bypass na Polícia Federal e no ministro Toffoli. Essa gente fez isso, Joaquim. Essa gente fez isso agora. Uma questão de 3 meses atrás. Aí fizeram isso. Então, sabe, eles cometem crime continuados, recentes, tudo. E isso tem que ter uma escrutinação da sociedade para passar limpo isso tudo. Como é que eles fizeram? Como que eles fizeram a coisa? Me usaram com o Eduardo Cunha, entendeu? O Eduardo Cunha, eu quero que eu chamar ele para um debate, eu quero que ele me desminta de alguma coisa que nós fizemos do esquema da Dilma com o deputado, com a Aécio Neves para fazer a cassação dela, levar o impeachment dela, entendeu? Tudo isso daí eu me disponho. Mas o que acontece? Primeiro eu quero eu ter o crédito de o que eu denunciei. Eu não saí, eu não me desviei 1 milímetro e tudo que eu falei que tem prova, tem prova. A partir desse momento, eu vou levantar outros questionamentos, Joaquim. Mas, para isso, eu preciso que isso daí, né, caia no sigilo. Tony, quero aproveitar e perguntar para você, com a tua experiência, qual a perspectiva hoje? Nós temos o governador do Paraná, o Ratinho, também pré-candidato a presidente, né? Uhum. O Moro pode se eleger governador. Teve 2 candidatos a senador que se elegeram ali na última eleição, que, na verdade, por partidos de direita, né? Uhum. Qual a perspectiva hoje no Estado, hein, de que haja uma mudança? O Estado que já teve o Requião como governador, e o Requião é um nacionalista, de posições mais alinhadas à esquerda. O que acontece no Paraná e qual a perspectiva? Você acha que tem alguma chance agora de alguma novidade que seja mais conectadas ao interesse popular, para que não seja um Estado hoje visto como um Estado bolsonarista. Bolsonarista, é isso. Bolsonarista, pior ainda. Viu? Então, veja, deixa eu te falar. Quem vai ser candidato a governador? Entendeu? Inclusive foi pelo PT, tal, com o apoio da Gleice, que diz que a Gleice vai sair candidata a senador, que também acho que ela vai ter uma grande chance. Entendeu? E tipo, vai ter muitos candidatos ao Senado. E vai ser o filho do Requião. O filho do Requião é candidato a governador. Tiveram agora, final de semana passado, a Gleice veio aqui para lançar que ela vai ser a candidatura dela ao Senado, que ela vai sair para concorrer, vai participar da chapa com o filho do Requião, entendeu? Então, eles fizeram um encontro agora, domingo passado, estão acertando isso daí, e o filho do Requião está bem. Aí é o melhor colocado depois do Moro, entendeu? Se a eleição fosse hoje, iria o Moro. Requião? O filho do Requião iria para o segundo turno com o Moro hoje. Então, mas teria segundo turno? Interessante. Então, não, porque, veja, no que tem de candidato, o Ratinho está querendo insistir no candidato dele, que é uma pessoa muito boa, excelente, preparado, mas ele não tem o estofo de governador, sabe, ele foi secretário, mas ele não é conhecido, nada. Quem é? Então, Quem é? Chama-se Guto Silva. Esse é o candidato de preferência do Ratinho. Né? Tem outros candidatos que têm muito mais relevância, né? Como o Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia. Tem pessoas que têm mais relevância e mais penetração no Estado. Mas o Ratinho é... O Alexandre Cury, ele é parente, é filho do famoso Cury, que foi deputado muitas vezes? É neto dele. É neto dele. Porque esse mandou muito no Paraná. Entendeu? Então, quem mandava no Paraná durante muito tempo foi o Aníbal Cury. Entendeu? Então, porque eu fui deputado, peguei os últimos 8 meses de vida dele, eu fui deputado e ele era presidente, ele ganhou por unanimidade ele morreu depois de 7 meses que eu me elegi, que eu assumi o mandato, ele faleceu.
E o Alexandre é neto dele, entendeu? E tem o mais votado deputado daqui, é presidente da Assembleia, tem uma penetração enorme e tal, mas o Ratinho tem o grupo dele, entendeu? O Ratinho e o Ratão, eles têm o grupo deles, e o grupo deles são fechados, com amigo, isso, aquele outro tal, e esse amigo chama-se Guto Silva, que ele faz, que hoje aparece em pesquisa com 3, 4%. Entendeu? O Alexandre Cruz já aparece na casa de 2 dígitos tal, e também já aparece bem. Mas o Moro aparece com 44%, o filho do Requião aparece com 27%, entendeu? Então, Mas tá bem, então, o filho do Requião tá bem. E ele tá afiliado ao PT? tá, vai ser candidato do PT no Paraná. O Palanque aqui vai ser o candidato do Doutor, filho. deixa eu perguntar o seguinte: você quase se elegeu senador 2 vezes. Uhum. Quase, passou raspando. Você não vai ser candidato, não? Só se o Moro for preso. Não, se o Moro for preso, e com as coisas que eu denunciei ele, Deltan Dallagnol, Carlos Fernandes, Januário, Danilo Pereira Júnior, essa gente toda aí, entendeu? A hora que se eles forem caírem com tudo que eu apresentei, entendeu? Aí eu vou ter satisfação de voltar para a política de alguma maneira. Entendeu? Aí eu vou assumindo, vou me filiar no partido do Moro para ser candidato a senador pelo partido do Moro. Interessante. Não, mas seria interessante se você fosse candidato agora e confrontasse o Moro, entendeu? Eu sempre Não, achei. mas veja. Tem que ser candidato por um partido que tenha tempo de televisão, que seja Isso. obrigado, as emissoras terem obrigado a convidar, porque eu digo para você, seria um golpe de mestre, vamos chamar jogada de mestre, não é golpe, Então, jogada de mestre daqueles que querem tirar um extremista como é o Moro dessa competição. Eu acho que isso deveria ser construído. Na minha visão, estou falando isso aqui publicamente. Você fosse candidato a governador com o objetivo, desmascarar o Moro. Entendeu? não, eu vou te falar um negócio. Eu assumiria essa missão nossa, uma alegria enorme, porque se eu tivesse um debate, eu e ele, cara a cara, com tudo que eu tenho dele, né, e eu podendo mostrar em tudo que ele fez, mostrando todas as falcatruas que ele cometeu no país, né, e o que ele perseguiu Zé Dirceu, o que ele perseguiu Lula, Dilma, todas as pessoas do PT, que tem todos os relatos lá nisso que eu estou te falando, se eu pudesse confrontar ele isso em rede nacional, então todo mundo ia ver que ele era um mito de pé de barro, entendeu? É um idiota que fez as coisas com chantagem. Você é o único que pode fazer isso, entendeu? O único que tem condição de fazer isso. É uma pena. Seria interessante, eu digo, para a democracia, que você é efetivamente. O Moro está de um lado, você está do outro. Você é o contraponto, assim, eu diria, mais clássico, vamos dizer, um contraponto clássico, o ideal, melhor, a palavra melhor, o ideal para o Moro, porque o Moro, eu sempre digo isso, digo há muito tempo, ele é muito perigoso. Porque mesmo assim, nós é o analfabeto funcional, mas ele tem uma ambição que eu digo para você desmedida, né? Ele faz qualquer coisa. Ele é corrupto. Ele corrompe a justiça, ele corrompe o que precisar corromper, entendeu? Então, depois ele se alia com a CIA, ele se alia com o FBI, ele se alia com o pessoal da Suíça, traz para cá para fazer reuniões todas clandestinas, para se fazer coisas, para vasculhar a vida de todo mundo fora, depois sai daqui, sai pela porta dos fundos do governo Bolsonaro, já traindo, já denunciando e tal, aí vai para os Estados Unidos trabalhar lá para a CIA, trabalhar para o FBI, fica lá 1 ano e pouco ganhando dinheiro em dólar, entendeu? Ele quer grana, ele quer grana e poder. Então, e o que ele quer? Ele tem na cabeça, ele, Deltan, tudo, é a morte do PT. Essa gente quer a morte do PT. Eu vejo o PT, eu não vejo um senador, sabe, do PT se levantar contra esse bandido. Entendeu? Eu não vejo um senador se levantar contra ele do PT. Eu já falei isso várias vezes. Eu não vejo um deputado se levantar com esse cara.
Então, esse cara é a peça mais importante, ele, o Deltan Dallagnol, o Januário Paludo e Carlos Fernandes, essas ramificações deles, eles são as peças mais importantes para fazer voltar o esquema do lavajatismo, o antipetismo, eles vão estar presentes, eles querem estar presentes em capitais, o Deltan quer ser candidato a senador, mas está inelegível, né? Mas eles querem participar do cenário nacional para trazer tudo o que eles trouxeram durante a coisa da Lava Jato, para querer arrumar espaço para falar, ó, nós fizemos isso, mas depois fizeram isso, descondenaram ele e tal. Eles querem destruir o Lula, entendeu? E o Lula, para mim, eu acho que o PT, ninguém se apercebeu que essa é a tática deles, que é o que eles estão colocando em prática agora. Está começando antes do que eu imaginava. Eu imaginei que começaria lá em março, depois do Carnaval, né? Mas eles começaram antes o ataque. E está muito bem orquestrado, e eu conheço essas fontes todas, entendeu? Agora, quem está reagindo a isso? Eu me vejo nessa briga aí, Joaquim. Eu me vejo, eu sozinho tenho vocês, entendeu? Eu tenho vocês da imprensa progressista, entendeu? Eu tenho que me ajudar a vir até aqui, porque se dependesse de alguma coisa, e a Daniela Lima, que foi muito correta, entendeu? Eu tive com ela a primeira vez, quando eu estava na Globo, conversei com ela, eu mostrei tudo que eu tinha, ela fez a matéria, que pode ter custado a carreira dela dentro da Globo e tal, mas ela foi fidedigna com o que eu levei para ela e ela ficou espantada com o que ela viu que eu mostrei para ela, que é o que eu podia mostrar. Tá? Agora, imagine se o ministro derrubar o sigilo e expor tudo que está no relatório da Polícia Federal. Pô, todo mundo vai ver que é uma quadrilha dentro do judiciário, com tentáculos enormes em todos os lugares, que usou de coação, de chantagem, de tortura, de tudo. Eles fizeram tudo. O que precisa para essa gente ser condenada? Entendeu? Então, Ô, Tony, por que você continua firme nessa posição? Você é um empresário bem-sucedido, só não saber disso. As pessoas sabem quando, eu não sei como é que está agora, mas quando você fez 70 anos, veio a tua cunhada, né? Priscila Presley, mãe do seu filho, né? Ela veio no teu aniversário, estava na sua casa, o Requião também estava, né? Porque tava outras pessoas. E aí eu acho que o Navarone está morando agora em Curitiba, não sei se está. Agora o filho dela mora aqui em Curitiba. Ele fica três... pergunto, você poderia levar a vida de playboy, poderia estar em outro lugar. Por que você é incansável nessa tarefa? Porque Joaquim, é o seguinte, ó, o Lula, eu vejo a história do Lula, guardada as proporções, né? O Lula sofreu um negócio incrível na vida dele, depois de tudo que fez pelo país, tudo bom, ele sofreu uma pancada com falcatrua, com tudo que é coisa errada, Zé Dirceu, todo mundo sofreu, as pessoas do PT sofreram, famílias, tudo isso daí, né? Então eu entendo bem o Lula, né? Ele sofreu 500 e poucos dias preso, eu entendo tudo isso. Eu fiquei menos dias do que ele preso, entendeu? Eu fiquei preso de verdade, fiquei 3 dias na Polícia Federal. Depois eu estava no SPA, porque aí eu tinha aceitado a fazer o que eles me obrigaram a fazer. Então aí depois não era prisão mais. Ali eu podia ter tudo que eu quisesse. Então o que acontece? Então eu entendo a vida do Lula. Só que o Lula ficou preso mais tempo que eu. Só que eu, em compensação, fiquei 20 anos na mão dessa gente, Joaquim. É verdade. Joaquim, 20 anos, foi minha família. Eles invadiram minha casa às 6 horas da manhã com um filho, 3 filhos pequenos, entendeu? Com arma, com tudo para fazer, com a Globo em cima da coisa, para fazer aquele espalhafato e tal, para depois fazer a chantagem comigo do primeiro dia já, que me mandar para a penitenciária se eu não destituísse o Bertoldo e o Saliba. Então, veja, Joaquim, quem bate, esquece, né? Quem apanha, não esquece, né? Então, se você me pergunta, eu faço isso pelos meus filhos. Eles sofreram na escola, minha mulher sofreu, sabe, todos. Minha família, meus irmãos, cunhadas, tudo, primos. Então, minha mãe, que era viva na época ainda, todo mundo sofreu muito. Então, eu faço o seguinte, Joaquim, essa minha obsessão por isso daí é o seguinte, eu só preciso que venha à tona o que é que aconteceu.
Eu não preciso de mais nada, não quero mais nada. Isso daí é uma coisa que eu devo para os meus filhos. Está aqui, ó. Esse aqui é o pai de vocês. Joaquim, eu nunca tive uma passagem pela polícia. Eu nunca fui pego dirigindo. Eu nunca tive uma multa de trânsito. Eu nunca tive um processo na vida além desse processo Sérgio Moro, entendeu? E fui carimbado como corrupto, como dono de consórcio, coisa que eu não fui. Eu só quero passar isso. E você pergunta se é para a opinião pública? Não. Eu quero para os meus filhos, para a minha família, para eles saberem realmente o que é, o que eu fiz, o que eu não fiz, e o que eu fiz de errado na vida tá. O que eu fiz de errado na vida está nesses 20 anos que eu fiquei preso com eles, Joaquim. Tá? Fiz de errado, amando deles, e por isso que eu não vou largar disso daí enquanto eles não forem penalizados. Não depende só de mim. O que eu podia fazer, você sabe que eu venho fazendo reiteradamente. Mas eu estou no aguardo agora e clamo, né, para que tenha aí ilumine aí as autoridades para que isso daí venha à tona rápido e a gente dê um desfecho nisso daí. Tem muita gente que precisa que venha isso à tona para se mostrar quem que foi esse pessoal e o que eles fizeram com o país. Porque eles não são só culpados pela Lava Jato, por isso, por aquele outro. Não. Eles são culpados de um monte de coisa, são culpados pelos governos, por tudo que aconteceu, as instituições, todas, eles minam por dentro as instituições, como eles estão fazendo com o Supremo agora. Então, é isso. A minha luta é essa, de chegar até o fim, e a única coisa que eu quero, estou certo ou estou errado? Então, venha a público se eu estou certo, se aconteceu o que eu falei ou se aconteceu o que eles falaram. Se isso vier, e eu sei que vai vir, e eu sei que eu tenho razão, eu já me dou por satisfeito, aí eu posso morrer em paz aqui. Aí eu estou tranquilo. Maravilha. Então, sabe que sempre uma entrevista com você é muito importante, né? Sempre tem boa análise e informação de qualidade e você é bastante corajoso. Então, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista. E o que eu disse para você hoje, eu falei, faz tempo que a gente não conversa. E essa conversa é pública. A gente conversa por telefone e tal, mas fazer a entrevista que sempre tem consequências. As suas entrevistas sempre acabam tendo consequência porque as pessoas acompanham muito o que você fala e altas autoridades acompanham também, sobretudo quando você dá entrevista aqui no 247. Então, quero agradecer muito você. Passa a palavra para você fazer o encerramento, portanto. Joaquim, como sempre encerro, eu agradeço de alma, de coração, o Léo, a Tuxi e você, que foram as primeiras pessoas que me abriram as portas. Eu não quero citar mais outros de outros veículos, mas todos da imprensa independente, progressista, todos me ajudaram a chegar aqui. Pessoas me auxiliaram, pessoas que desacreditavam no que eu falava. Até uma pessoa que eu respeito muito é o Cacai, eu gosto muito dele, né? E o Cacai falava para mim que ele achava que era impossível o que eu falava ser verdade, entendeu? Ele não entendia que um instrumento de justiça pudesse fazer tanta coisa. Aí, quando aconteceu a busca e a apreensão, eu falei para ele que tudo que eu falei estava lá e que tinha tudo lá, ele falava só, ele escrevia para mim, inacreditável, inacreditável, entendeu? Porque ninguém acreditava em mim, Joaquim, quando eu comecei a ver. A Janaína Pascoal me chamou, esse cara cai de paraquedas falando do Moro e tal, não sei o que lá, ela falou na CNN quando ela era comentarista, entendeu? Confrontei ela, depois tudo bem. Então, o que acontece? Eu só quero deixar claro o seguinte, primeiro, nunca fui delator, Joaquim, nunca fui delator, não delatei nada, porque não tinha ninguém para delatar. Vai provar isso daí, entendeu? Vai se provar, com a busca e a apreensão já vai se provar mais que claro tudo isso. Passo a minha vida limpo, agradeço a todos que fizeram, não vou esquecer ninguém, a gratidão é eterna a você, ao Léo, a toda a imprensa progressista, ao doutor Apio, entendeu? Os amigos que me ajudaram com conselhos, como o Cacai, os meus advogados que ficaram vendidos nessa história toda, entendeu? Vendido! Eles ficaram nessa história toda, foram pegos de surpresa nisso que a Daniela Lima colocou aí agora da minha oitiva com a Gabriela Hartz, entendeu? Eles foram pegos de surpresa com o que eu falei para ela, porque eles não sabiam
o que eu tinha que fazer, porque eu era impedido pelo Moro e por todos de fazer. Então, eu agradeço essa turma que veio comigo até aqui e quero festejar com todo mundo que me apoiou, que fez, a hora que isso daí vir à tona. Não quero mais nada do que isso aqui, não preciso de mais nada. É isso. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, boa noite para você, boa noite a todos e até a próxima. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado, Joaquim. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado pela audiência e sempre que houver notícias, nós estaremos aqui. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal e aqueles que puderem, que patrocinem a mídia independente. Nós contamos com você para continuar fazendo as entrevistas e reportagens que a mídia corporativa não realiza. Muito obrigado e até mais.